especialista em direito imobiliário, acompanha, né, a realidade, as crises vivenciadas pelas pessoas aí pela luta, né, do seu dia a dia por moradia, para morar com dignidade, mas obviamente tem os custos, né? Tem algumas implicações. Hoje a gente vai falar de um assunto que talvez seja interessante para você, que é como negociar dívidas de condomínio, as soluções práticas também para regularizar a sua situação. Antony, uma coisa que a gente percebe é que, obviamente, esse crescimento, né, imobiliário e os modelos de moradia com condomínio ampliaram muito aqui na nossa capital, no nosso estado de um modo geral. Mas somos um estado que, vez por outra, sofremos altos e baixos na economia, e aí cai a renda lá da pessoa, e quando tem que fazer algum corte, infelizmente afeta justamente o condomínio. Mas tem que ter cuidado, porque bola de neve pode resultar em algo muito mais sério, a perda do imóvel, é isso? Bom dia. Bom dia, Antony. Seja bem-vindo de novo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. É uma satisfação mais uma vez estar aqui. Obrigado pelo convite. E realmente, quando há um impacto, sempre vai resvalar em algum setor. E aí justamente é na questão do condomínio. Porque muitas vezes as pessoas se apertam financeiramente e aí passam a atrasar o seu condomínio. E esse atraso, a repercussão maior no atraso do pagamento da taxa de condomínio é a possibilidade de uma execução judicial. Porque hoje a taxa condominial, ele passou a ser um título executivo extrajudicial. Então, a forma como ela é feita, a forma judicial como ela é processada, se dá muito mais rápida do que antigamente. Porque antes você tem que entrar com processo de conhecimento, tramitar tudo para poder fazer a execução daquele débito. Hoje a execução já é direto. Ou seja, proposto a ação, você vai ter um prazo curtíssimo para fazer o pagamento daquela dívida. Então, já antes, eu lembro que poderia atrasar até 3 meses e você não estaria ali sujeito a uma ação judicial. Agora, no primeiro mês, já pode ter ação, é isso? Caso o condomínio queira, Thaís, ele já pode acionar juridicamente, judicialmente, ele já judicializa a questão. Agora, geralmente, os condomínios, o síndico, melhor dizendo, ele usa do bom senso. Né? Ele procura conversar com o condômino. O mais importante é o condômino também buscar o contato com o síndico ou com a administradora de condomínio, ele se antecipando a esse fato, chegar e dizer, olha, realmente eu estou com um atraso de uma parcela ou de 2 parcelas, eu preciso negociar isso aqui. Então, o condômino ele tem que ter a noção do valor do seu débito perante o condomínio e, com a base naquele valor, ele fazer uma estruturação para o pagamento daquele valor devido. Porque só assim, ele tendo essa noção, ele tendo esse contato direto ou com a administradora ou com o síndico, ele vai poder negociar, inclusive, juros, correção monetária e tudo que vier. Quando ele estiver negociando o que está devendo, vai vir o mês seguinte. E aí ele tem que ter consciência que ele negocia o que está para trás, mas honrando em dia o que já está para vencer? Exatamente. Isso é muito importante, porque senão você sempre vai criar uma bola de neve. Você vai estar pagando atrasado, mas vai estar gerando dívida para o futuro. Entendi. E isso não é interessante. O interessante é você planilhar o seu débito, parcelando da forma como melhor cabe no seu bolso, dentro de uma realidade, para evitar que você também assuma uma dívida que você também não possa cumprir. E a partir do momento que você estiver fazendo, por exemplo, o parcelamento daquelas prestações em atraso, você está automaticamente pagando a sua do mês. Para quê? Para que você não venha a piorar a sua situação ou aumentar ainda mais o seu débito. Antony, qual a saída para o condômino que deixa a dívida chegar num nível que ele precisa realmente pechinchar ali, tentar negociar a redução de juros, de multa, e há um posicionamento mais duro do condomínio e da administradora em relação a isso? Dizer assim, ó, não conseguimos tirar multas e juros dessa forma, não dá, e a parcela acaba não ficando ajustada no modelo que dê condição de pagamento para o condômino. Qual é a saída para essa pessoa? Olha, nesse caso, a gente sempre recomenda o bom senso por parte do condomínio, por parte do síndico, por parte da administradora. Porque também, se você fechar o circuito e inviabilizar a negociação, você não dá condição para que aquela pessoa
honre o débito. Aliado a isso, tem a questão da inadimplência do condomínio, que geralmente ela é alta. E o condomínio precisa fortalecer seu caixa, porque senão vai resvalar num aumento, num possível aumento de uma taxa condominial, a depender do percentual de inadimplência. Então, o síndico ou a administradora não pode apertar tanto, não pode dizer, olha, só faço por X e aqui não tiro mais nada. Nesse caso, se o próprio morador, se o próprio condômino, ele não está sentindo essa segurança, ele pode buscar uma ajuda através de um conciliador, de um advogado especializado no direito imobiliário, para que faça essa intermediação, para que faça essa negociação junto com o condomínio, com o síndico ou com a administradora, para mostrar que o modelo que está sendo utilizado por eles está sendo inviável o cumprimento do pagamento da obrigação. Só assim ele vai poder também aí, vamos dizer assim, quebrar um pouco essa barreira, transpor e fazer a negociação da forma que deve ser feita, Marcos. Pois é, Thaís, tem que encarar, né? Não tem outra saída, tem que fazer esse ajuste, já que a lei é muito clara, né? Possibilitando aí, obviamente, essa ação. A ação, como falou o Anthony, mudou, né? O entendimento da justiça, são ações que tramitam com rapidez, porque ela parte da ideia de que o bem comum do condomínio, nesse momento, supera a necessidade individual ali vivenciada pela pessoa. Então, tem que realmente ter muita clareza no momento de fazer, obviamente, esse acordo ou escolher a mudança de local. Às vezes você mora num local que o condomínio é um valor e você almeja, né, sonha mudar para uma área mais nobre e chega lá, o condomínio é mais elevado, né? E, obviamente, passa também por essas situações. Há saídas, isso que ele está dizendo aqui, mas passa também pela responsabilidade até da maneira como você vai negociar. Isso tem que estar muito claro diariamente, né, Anthony? Exato, não tenha dúvida disso, porque, na verdade, essa conciliação, no momento que aquele condômino está passando, é a melhor forma. Você tem que conciliar, você tem que arrumar uma saída e ajudar aquela pessoa, porque não adianta você ficar, até mesmo porque, se você for levar isso para a justiça, talvez pelo trâmite, é um trâmite mais rápido, é um procedimento muito mais célere, mas tem seus prazos. E prazos que se alongam no tempo. Então pode ser que uma negociação bem feita, geralmente ela sai muito mais vantajosa do que uma demanda judicial. Por quê? Porque haverá custos para o condomínio. Custos com o profissional, com o advogado do condomínio, custas processuais, os valores das custas processuais não são tão em contas, não são tão baratas. E vai onerar também o saldo da dívida. O saldo da dívida. Então é um conjunto de fatores que tem que ser muito bem ponderado e pesado na hora, inclusive, de se fazer uma propositura de uma ação de execução dessa natureza. A gente está falando aqui de condôminos que atrasam poucas parcelas, há condôminos que passam anos e anos devendo o condomínio. Alguns imóveis, nesse caso, estão incluídos em processos de inventário, em divisão de herança, e por isso a justificativa, que não deve ser justificativa, mas em meio a essa indefinição ali e os processos correndo, há uma dívida que acaba correndo do condomínio. Nesses casos, em que casos, na verdade, o imóvel pode ser executado, por exemplo, pode ser penhorado, vamos dizer assim? Bom, o não pagamento do débito dentro do prazo estipulado por lei, ele pressupõe, claro, a penhora e, consequentemente, né, a perda daquele imóvel. Ele pode ser levado a leilão para pagamento do débito. Isso é comum? É comum. Pode acontecer, pode acontecer. Agora, por exemplo, vamos dizer, vou citar aqui o exemplo que você tomou, que tenha uma ação de inventário, aquele imóvel está no rito de inventário, e você tem o crédito a receber. O síndico tem que, justamente com o seu jurídico, ingressar nos autos daquele inventário e apresentar o débito que ele tem com o condomínio, para que seja feito aquela partilha, na partilha, o pagamento referente ao condomínio. Então, ele se segura nisso também. Por um outro lado, a gente tem que ter em mente que, se
o próprio síndico, ele deixa se alongar muito essa dívida, ele passa a ser responsável também, porque ele é o gerente do condomínio. Ele é o cara que é responsável por tudo, né? Até numa simples obras que vai ser feita no condomínio, há inadimplência. Então ele tem que estar sempre ativo para não chegar ao ponto da dívida ficar exorbitante, ao ponto de mesmo ir para uma demora judicial e então se pegar esse bem lá no futuro. Então, são estratégias que têm que ser utilizadas, bem utilizadas e acionadas assim rapidamente, para evitar prejuízo tanto para o condômino quanto para o condomínio. Pois é, o direito não se extingue, tá? Com qualquer outro processo, pelo contrário, burocratiza, mas está lá preservado também essa questão do pagamento. Antony Lima, advogado especialista em direito imobiliário, hoje tratando de um tema delicado, mas claro, lembrando que você pode negociar as dívidas do seu condomínio. Não deixe que elas aumentem a ponto de chegar esse momento aí de envolver o próprio imóvel para o pagamento dessa dívida, tá? Antony, obrigado pela presença, um bom dia de trabalho, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para vocês. Obrigada, Antony, valeu. Se você pegou essa